Boa tarde, meu nome é Carlos Eduardo Pagliares de Carvalho, estudante do curso de Terapia Ocupacional na UFRJ, e esse é o trabalho da professora Márcia Cabral Costa na disciplina de Filosofia e Terapia Ocupacional procura abordar discussões filosóficas acerca de uma produção artística referenciada na arte indígena marajoara. Infelizmente, pouco se sabe sobre a sociedade marajoara e até mesmo não muito pode se inferir, em termos conceituais, sobre a sua produção artística, uma vez que os achados marajoares são majoritariamente arqueológicos e não se possuem documentos escritos ou mesmo documentação específica sobre a sociedade, forma de organização e conceituações artísticas, etc. Mas, ao mesmo tempo, pela análise da construção artística dessa sociedade e de outras sociedades contemporâneas a Marajoara, algumas suposições e, na verdade, conjecturas podem ser realizadas versando sobre questões de poder, e aqui trazendo a obra Microfísica do Poder de Michel Foucault como um certo ponto fulcral na análise dessa produção, tanto na cronologia inicial do século V ao XIV, como também em cronologia mais atual, moderna, trazendo essa discussão à luz da influência da arte marajoara na produção artística brasileira do início do século XX. Um aspecto muito importante também é a importância dos objetos no cotidiano marajoara. Qual é a relevância dessa discussão para a TO? Bom, para a TO essa discussão vai ser muito importante porque os objetos, ainda que essa seja uma ótica muito ligada ao individualismo pós-modernista, né, pós-era moderna ocidental, a ideia do pertencimento dos objetos é muito importante, porque os objetos podem representar como se fosse um microcosmo daquela individualidade, ou não necessariamente uma individualidade, mas também uma coletividade. Seja pelo uso de símbolos de conhecimento comum daquela cultura, seja pelas representações intrinsecamente ligadas ao território, e isso é um aspecto muito importante na arte marajoara, porque o território vai ser definitivo na produção artística, seja pelo material utilizado, o barro, uma vez que cerâmica, seja também nas questões relativas às representações, como animais da região, além de, obviamente, também a representação humana dos próprios marajoaras, assim como também carregando esses objetos como se fosse uma transmutação corpórea, como eu disse, subjetiva ou coletiva, que vai representar como funcionava aquela sociedade no seu cotidiano, no seu dia a dia. Isso é muito importante para a terapia ocupacional, porque nós temos que entender também que a terapia ocupacional não vai versar unicamente sobre o corpo, mas sobre todas as abrangências daquele corpo. E isso vai se falar sobre o território, vai se falar sobre as produções artísticas, vai se falar sobre os objetos, sobre aquilo que é significante para o indivíduo ou para aquela sociedade, para aquele coletivo. Então, nesse aspecto, entender a produção artística marajoara numa ideia de coletividade, numa ideia de ligação intrínseca com o território, é super interessante. A Microfísica do Poder, de Michel Foucault, vai versar sobre as implicações do poder como se fosse nas entrelinhas, nas interpretações do cotidiano, nos pequenos detalhes do dia a dia, nos pequenos detalhes das organizações e das instituições. E, em especial, sobre a arte marajoara aqui abordada, essa é uma discussão interessante, especialmente no contexto mais contemporâneo da adoção dessa arte. Como eu disse, é uma arte que compreende os séculos V ao XV, ao 14, perdão, mas possuiu, no contexto do modernismo brasileiro, de cariz, de valorização das sociedades originárias, ou seja, os povos indígenas, ainda que sob um contexto ainda muito ocidentalizado, europeizante e por vezes preconceituoso, mas é fato que houve ali uma tentativa de resgate desses preceitos, dessa estética, dessa expressão indígena, e isso também não foi só uma questão brasileira, foi também uma questão global, quase na verdade, se considerarmos como global, e aí os contextos, né, de universalidade e pluriversalidade são discutíveis novamente, mas se considerarmos como global a produção artística europeia que ia dominar não só o território europeu, mas também os territórios conquistados, colonizados pelas sociedades europeias, mas se entendemos as construções artísticas desse período como universais,
ainda que isso possa ser muito problematizado, houve um consenso geral de recuperação daquilo que era o ancestral, daquilo que era o original, aquilo que veio primeiro, aquilo que chegou primeiro. Na Europa, você vai ter, dentro do cubismo, um retorno às sociedades africanas. Então, você vai ter as máscaras influenciando na pintura cubista, as máscaras das populações subsaarianas influenciando a produção cubista. Você vai ter aqui no Brasil, no caso especificamente, o retorno da arte marajoara no contexto da arquitetura e até também da pintura e decoração do modernismo brasileiro, que foi mais até do que os outros modernismos, né, abordados no século XX, talvez o que mais teve ali influência indígena. E essa influência é muito interessante porque a estética marajoara tem uma relação direta com o movimento Art Deco, que foi um movimento que prezava muito pelas linhas geométricas, que prezava muito pela fluidez das formas, pela adaptação de figuras fitomórficas, de figuras antropomorfizadas também, aos elementos de pintura, de arquitetura, de decoração, e isso, por acaso, teve uma relação direta com a arte marajoara, que possuía também essa estética. E ela foi muito benquista pelos arquitetos e pelos artistas do período. A gente pode citar, por exemplo, Tarsila do Amaral e Anita Malfatti, que aprenderam muito com essa estética e trouxeram parte dela em suas obras, mas assim também, especialmente na produção arquitetônica brasileira desse período, mais ou menos do início do século XX até mais ou menos os anos 40, 50, que além de utilizar nomenclaturas indígenas, também privilegiava as formas geometrizantes marajoaras, que se relacionavam também com o contexto do Art Deco, importado da Europa, mas adaptado no Brasil, com essas temáticas genuinamente, né, brasileiras, que era, na verdade, a interpretação geral do modernismo. E nesse período de adoção, a arte marajoara vai representar uma nova microfísica do poder, uma vez que o Art Deco representou um movimento de adoção, de modernidades, de avanço e de poder e não subjugação, mas certo domínio de uma estética sobre a outra e influência da modernidade e do desenvolvimento sobre a população. Ou seja, essa arte marajoara passou a decorar, a adornar os edifícios mais caros, os edifícios mais importantes, seja importantes dentro de um contexto governamental, seja num contexto privado também, pois era uma estética originalmente europeia que versava muito sobre os avanços, sobre a modernidade e sobre o domínio, né? E isso vai ser uma característica, na verdade, quase universal do Art Deco, que para onde ele foi importado, ele adquiriu para si características das culturas nativas presentes. Na China você vai encontrar essa influência, especialmente nas produções em Cantão, por exemplo, que foi de domínio português por muito tempo. Nos Estados Unidos você vai encontrar também essa questão, ainda que num contexto diferente, já que o Art Deco, apesar de não ter origem nos Estados Unidos, vai ter talvez nos Estados Unidos lugar de maior florescimento e adoção do estilo, mas que lá também a adoção da estética nativa americana foi muito forte, assim como no Brasil. Ou seja, esse estilo chegava e ele procurava trazer aquilo que fosse o exótico, trazer aquilo que fosse o diferente, trazer aquilo que encantasse os olhos e que trouxesse uma discussão sobre aquilo que nós fomos no passado e aquilo que nós estamos sendo no futuro. Era o discurso do Art Deco. E para a sociedade, para a produção artística marajoara, esse discurso casou muito bem, porque além de ter uma confluência estética mesmo, com o Art Deco em si, ele também versava sobre essas questões do exotismo, sobre essas questões do natividade de uma população e do resgate de uma ancestralidade, ainda que num contexto de uma ancestralidade de um ponto de vista um pouco contraditório, uma vez que não eram essas populações que estavam resgatando essa ancestralidade, mas populações brancas, europeizadas, resgatando elementos de uma cultura ao qual elas não diretamente faziam parte.